A graça e a paz, meus irmãos. Quero cumprimentar também quem está nos acompanhando pela internet. Em especial minha esposa, que está assistindo o culto pela internet. Ela ainda está em recuperação. Mas, em nome de Jesus, dia 10, a gente crê que ela vai estar com a gente lá na inauguração do Novo Ponto. Amém? Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 9. Eu vou ler aqui no celular, porque a versão que tem aqui é melhor do que a minha. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Eu quero falar hoje sobre a fé que remove montanhas. Amém? Marcos, capítulo 9, versículo 14. Quem for achando aí, vamos ficar de pé para mudar a posição, para depois vocês não estarem dormindo aí, levar um beliscão do obreiro. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Marcos começa com M. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus: o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que eu o apanhe, joga no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me um menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Amém? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós te reverenciamos, nos submetemos à tua autoridade. Queremos, Pai, no nome de Jesus, te pedir perdão pelos nossos pecados, que o Senhor nos cubra com teu sangue poderoso e precioso nessa noite. Repreendemos todo o mal, toda inquietação, toda interferência, Senhor, do inimigo nesse culto, na autoridade que há no nome de Jesus. Eu declaro mentes abertas, eu declaro em nome de Jesus espírito de revelação. Fala conosco, Senhor, edifica nossas vidas, que nós possamos sair daqui edificados pela tua preciosa palavra,
É no nome de Jesus que nós oramos. A igreja que crê diz amém. Podeis assentar. Amados, o tema fé, sem dúvida, é um dos temas mais debatidos no meio evangélico. Com certeza, essa palavra fé, ela é muito falada, ela é muito pregada, muito usada, mas será se realmente nós entendemos sobre fé, né? O que é a fé, como funciona a fé, como eu sei se tenho fé, como eu sei se eu sou o crente bully, né? Que é o crente pouco café, né? Pouco café, né? Como eu sei disso, eu sou um crente que eu tenho fé ou que não tenho? Como eu sei se hoje eu estou com fé, se não estou? Então são perguntas que são desafiadoras. E eu creio, pela minha fé em Cristo, que o Espírito Santo ele vai tirar muitas dúvidas de nossa mente e nós vamos sair daqui cientes do tamanho da nossa fé. Amém? Então a gente vê aqui um episódio muito interessante. Jesus tinha subido no monte com seus discípulos e lá apareceu Elias e Moisés. E antes disso, Jesus ele se transfigurou. A Bíblia diz que as suas vestes ficaram brancas, reluzentes. E os discípulos ficaram apavorados. E Pedro chega para o mestre e diz: olha, é bom que estamos aqui. Iremos fazer uma tenda, né, para Moisés e para Elias. E depois outra para ti. Mas de repente, irmãos, quando aparece Moisés e Elias, uma voz dos céus, que era a voz do nosso Deus, ela brada e diz assim: esse é o meu filho amado, a ele escutai. Estava lendo esse versículo e me chamou muito a minha atenção. A gente vê ali que apareceu Moisés, que, claro que um profeta, mas que estava ali também representando principalmente o ministério da lei, né, que foi através de Moisés que veio a lei. E a gente vê Elias, um dos principais profetas do Antigo Testamento, representando o ministério profético. E a gente vê que os discípulos, eles se espantam ali com aquela aparição, eles ficam impactados. Mas Deus vem em voz e diz: olha, esse é meu filho amado, a ele escutai. Ou seja, o ministério da lei, ele encerrou. E o ministério profético também encerrou. E agora se iniciava o ministério da graça, que veio através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que esses outros ministérios não devem ter de nós admiração, devemos estudar, mas precisamos entender que estamos, para a glória de Deus, debaixo da graça, diga amém. Então, queridos, e daí eles descem, e quando chega lá tem uma confusão. Irmãos, engraçado. Todas as vezes que estamos cheios do Espírito Santo, um dos primeiros sinais, ou dos principais, é que começam a aparecer problemas, é que começam a aparecer confusões. Jesus tinha ali se transfigurado na frente dos discípulos, os discípulos tiveram uma experiência sobrenatural com Jesus, e assim que eles descem, vem o quê? Confusão. Muitas pessoas acham que não têm fé, porque às vezes está vivendo um momento de muita confusão. É aquele ditado que diz, né? Quanto mais eu rezo, mais alma aparece. Mas esse ditado, embora, né, não é correto, porque não devemos rezar e sim orar, e alma também não aparece, né? Mas, além da verdade, quanto mais oramos, mais seremos bombardeados pelo inferno. Ninguém diz amém, mas é uma verdade. E
Satanás e seus demônios, algumas das vezes, a gente pensa só que ele quer nos tirar da igreja. Mas, em primeiro lugar, ele não quer nos tirar da igreja. Ele começa um processo para, enfim, te tirar da igreja. Ele começa a esfriar a tua vida. Ele começa a convencer você que não vale a pena orar. E a gente vê aqui, irmãos, que Jesus já tinha dado autoridade para os apóstolos, para eles expulsarem demônios. Mas eles se depararam ali com um caso em que eles não conseguiram expulsar. E o mestre chega e facilmente ele expulsa aquele demônio. E depois, em particular, os discípulos, os apóstolos chegam, claro que eles não perguntaram em público, porque não queriam passar vergonha em público, deixaram o mestre se recolher, aí chegaram e disseram: Senhor, por que a gente não conseguiu expulsar? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós somos apóstolos, nós somos discípulos, nós andamos contigo. Aí Jesus dá uma resposta, que antes de eu abordar ela, eu queria abordar aqui o versículo 19. Que o 18 diz, que os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. E o 19, Jesus diz: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Olha, irmãos, nós temos que entender que para viver um novo ciclo, nós temos que identificar em nós que existem influências negativas da nossa geração. Estamos vivendo uma geração de incredulidade. A fé está tão pouca que as pessoas às vezes não têm força nem para ir à igreja. Não tem força mais para obedecer a palavra de Deus. E por não conseguir fazer isso, o que elas estão fazendo? Estão apredejando a igreja. Olha, as igrejas estão mortas, estão perdidas, tem um monte de menino amarelo e também cabra velho, morto espiritualmente, descendo a lenha na igreja, dizendo que a igreja está morta, está perdida, que os pastores são todos ladrões, e que não sei o que. Mas por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque ninguém vai lançar pedra em uma árvore se ela não tiver fruto. Ninguém vai lançar uma pedra em uma árvore que não tenha pelo menos lá uma rolinha para ser abatida. Se a pessoa passar e ver uma pedra, ou ver uma árvore que não tem fruto, que não tem uma caça, e ela jogar uma pedra, ou ela não tem o que fazer da vida, ou então está doida, maluca. Mas quando nós estamos levando pedrada, estamos sendo perseguidos, é porque, para a glória de Deus, temos dado fruto. E quando o inimigo vê que a árvore está dando fruto, ele tem que se manifestar de alguma forma. O apredejamento é maravilhoso, a perseguição é maravilhosa, embora ela nos canse, nos entristeça. Mas quando estamos sendo perseguidos e apredejados, é porque já passamos da primeira fase para a segunda. Porque antes éramos árvores secas, infrutíferas, e Jesus entrou em nossa vida, e agora nós estamos na fase da frutificação. E o inimigo está tentando nos abater, para que nós venhamos paralisar. Por que ele joga pedra? Porque quem joga uma pedra não precisa se aproximar. Quem joga uma pedra não precisa pegar em você. Ele joga a pedra de longe. Sabe por quê? Porque está escrito: nos filhos de Deus, o maligno não lhes toca. Então, como ele não pode chegar mais perto de nós e tocar em nós, ele vai ter que usar alguma estratégia. Ele vai ter que jogar uma pedra. Ele vai ter que jogar uma palavra para te desanimar.
Ele vai ter que usar alguém para te paralisar. E geralmente são as pessoas que estão mais próximas de nós, é claro. Às vezes é um filho, às vezes é o cônjuge. Ele sempre, olha, Deus sempre está procurando pessoas que estão dispostas a ser usadas por Ele. Mas o diabo também sempre está procurando pessoas que estão dispostas a ser usadas por Ele. Então, irmãos, nós precisamos discernir qual é o nosso momento. Tem amizades, tem costumes que não convém mais para a sua vida. Diga amém. Porque um Deus te resgatou do meio lá dessa geração incrédula e te separou para você viver um tempo novo na sua vida. Porque a fé, irmãos, a Bíblia é bem clara, não é de todos. Mas eu creio firmemente que eu estou pregando hoje para pessoas que foram escolhidas por Deus para serem revestidas de uma fé que vai te capacitar a andar na contramão desse mundo. Porque enquanto as pessoas não acreditam mais no casamento, enquanto as pessoas não acreditam mais na cura, na restauração do lar, nós somos aqueles que acreditam que Deus ainda cura, que Deus ainda restaura casamentos, que Deus ainda liberta pessoas das drogas, do pânico, da depressão. O nosso Deus, Ele viveu, ainda vive e viverá eternamente. Então nós somos desses que nós cremos que o nosso Deus se move. Ele não é uma estátua, Ele não é uma simpatia, Ele é um Deus, um Espírito todo-poderoso, que embora eu e você não conseguimos ver com nossos olhos naturais, mas os nossos olhos da fé têm visto Ele se movendo a cada dia. Grandes milagres têm acontecido nesses dias, grandes. Mas precisamos aprender uma lição aqui, que aqueles apóstolos, naquele momento, ainda não tinham aprendido. Os apóstolos achavam que o cargo lhes daria autoridade. Os apóstolos estavam achando que só porque estavam andando com Jesus, eles iam ter autoridade. Os apóstolos achavam que só porque estavam vendo Jesus, eles tinham autoridade. Mas Jesus deu uma lição neles, que eu creio que Jesus também, nesses dias, está dando essa lição e quer dar essa lição na Deus proverá. Diga amém. Na hora do pirão, irmão, dê amém, mas na hora do cinturão também dê, porque tudo vem de Deus e tudo volta para Ele. Quando os discípulos, perguntaram para o mestre, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? O que foi que Jesus disse? Em primeiro lugar, ele confrontou lá, quando aquele homem disse, mestre, os teus discípulos não puderam expulsá-lo. E ele disse, ô geração incrédula, olha, você nunca vai conseguir viver um tempo novo da sua vida, andando com pessoas de velhas amizades. Até mesmo pessoas da fé. Tem pessoas que são crentes, mas que não estão vivendo um momento bom da fé, que são amizades antigas, que Deus está tentando tirar da tua vida, mas você fica teimando, querendo andar com aquela pessoa, escutar aquela pessoa. Eu tenho pessoas que foram muito importantes na minha fé, mas que hoje não estão mais na minha vida. Eu tentei trazê-los de volta, mas não deu certo. E aí eu entendi que o que Deus tem para a minha vida agora, eles não se encaixam mais. Deus ia trazer pessoas novas, novas amizades, novas alianças, novos ensinamentos que eu ainda não tinha.
Mas eu tive que entender isso. Você precisa discernir isso na sua vida. Eu não sei de onde você veio, mas eu sei aonde você está e para onde Deus quer te levar. Isso eu sei. A decisão de você se sair de velhas amizades, de velhas doutrinas, embora corretas, eu não estou falando mal aqui de doutrina de outras igrejas. Eu só estou dizendo que se você está aqui nessa noite, Deus tem um plano para a tua vida. E se Ele tem um plano para a tua vida aqui nesse lugar, Ele vai usar as diretrizes, as doutrinas que saem desse altar. Essas novas amizades que Deus tem colocado na tua vida, em primeiro lugar, são colocadas por Deus. E segundo, para te influenciar a andar em um nível que você nunca conseguiu antes. Mas essa influência você precisa aceitar. Porque se apartar do velho não é fácil. Porque essas pessoas que eu te falo eram grandes amigos meus. Que nós sempre estávamos conversando, tomando café junto, orando junto. Vivemos grandes vitórias juntos. Mas que quando chegar um determinado momento, aprova o Senhor que eu fosse por um caminho e que eles por outro. Não somos intrigados, oramos uns pelos outros. Mas hoje, para o momento que eu estou vivendo e o que eles também estão vivendo, nós só iremos atrapalhar um ao outro. E você precisa ter maturidade para entender e para aceitar isso. Uma coisa muito interessante para a gente entender é um casamento. Quando nós casamos, todos nós viemos de um lar. E esse lar tinha tradições, tinha cultura, tinha costumes. E agora você casou com uma pessoa, ou vai casar, no caso aqui dos dois pombinhos. Você vai casar ou casou com alguém que vem de um outro lar, de uma outra cultura, de uma outra tradição, com outros costumes. Talvez você vem de um lar que quando dava 7 horas, 7h30 da noite, já estava todo mundo deitado e dormindo. E casou com alguém que 7 horas, 7h30 da noite, a noite está só começando. Que tem um hábito de dormir meia-noite, 1h da manhã. Então, enquanto a energia dele está começando, a tua está... Vai ter que ter um acordo. Vai ter que ter uma nova adaptação na sua vida, na sua mentalidade. Aí, às vezes, muitos casais estão brigando, porque o marido está cobrando da mulher o que sua mãe fazia por ele. Ou o que a sua mãe fazia pelo seu pai. Mas com todo respeito, por favor, com todo respeito, a sua mulher não é sua mãe. E por que você deixou a sua mãe para casar com ela? Com todo respeito de novo. É porque ela tem algo para viver com você que com a sua mãe você não ia conseguir. Isso parece irônico, mas é verdade. Então você quer fazer uma adaptação ali, um ajuste, não vai conseguir. Desiste. O meu casamento, olha, eu casei, e outra coisa, e quando é que nem eu, que é pior? Porque eu venho de outros relacionamentos. Eu tive o privilégio de casar com uma mulher e que ela excedia muito em qualidade com relação aos meus outros relacionamentos. Então, para mim, foi assim muito bom. Mas teve coisas que a gente teve que mudar. Por exemplo, o antigo relacionamento dela era o seguinte: ela acordava 11 horas, meio-dia, ele já tinha feito o mingau do menino, já tinha arrumado a casa, já tinha feito o almoço, já tinha comprado um pedaço de bolo para ela, que ela só merendava bolo, tinha feito o café, quando ela acordava, ele estava lá com um pedacinho de bolo para ela e um café, isso 11 horas, 11h30 do dia. Aí casa comigo.
Não deu muito certo. Primeiro que eu não sou muito de comer bolo de manhã. E segundo que eu gosto de tomar café junto com a minha mulher. Então para ela foi difícil ela ter que vencer isso. Porque antes ela acordava a hora que queria. O barriga branca, o ex lá dela, já tinha feito tudo para ela, o mané, né? Aí agora ela casa com um homem de verdade, um provedor de verdade. Aí ela pegou o chapéu da viagem. Então já teve época de eu ter que sair para trabalhar 4 horas da manhã. Adivinha quem estava acordado para fazer meu café? Ela, a ungida. Ficava chateada no começo e tudo, mas eu ficava lá cutucando a onça com vara curta de longe, assim, para não levar uma abraçada, mas só saquetava quando acordava. Aí quando ela entendeu o processo, que ela se adaptou, já teve um momento dela se acordar mais cedo do que eu. Agora, nós temos um estilo de vida diferente da maioria das pessoas, porque tem noites que enquanto muitos estão dormindo, nós estamos trabalhando, aconselhando casais, aconselhando pessoas. E eu tenho mais facilidade para vencer o sono, né? O meu metabolismo é diferente do dela. Então nós temos um acordo. Tem dia que eu me acordo e ela não se acorda, a gente foi dormir muito tarde, eu sei que ela é mais mole nessa área, e eu deixo ela dormindo, eu vou lá, faço meu café, merendo, tranquilo. Quando dá um certo horário, eu chamo ela. Então, tudo é um acordo. Tudo é você conversar, dialogar. Porque tem homem que é machista. Não, tem que ser, é a regra. Não existe isso. A gente é um ser humano. Tem dia que a gente não está bem. Tem dia que a gente está mais cansado. Aí eu só dormi até muito tarde, assim, eu não sou gente, eu fico abestalhado o dia todinho. Já ela, se for dormir muito tarde e acordar muito cedo, quem não é gente é ela. Então, são pessoas diferentes, que a gente tem que entrar num acordo. Porque senão vai viver brigando, irmãos. Vai viver brigando. Aí eu pego, quando acontece isso, a gente está até 1 hora da manhã, 2 horas, às vezes aconselhando, eu deixo ela dormir até tarde. Aí o nosso abençoado se acorda, eu já puxo ele pela orelha e digo, não faça barulho, sua mãe está dormindo. Se ela acordar, o problema vai ser para mim, não é para tu não. Aí raqueto ele por ali e deixo ela repousar. E muitas vezes ela faz isso comigo. Porque tem às vezes que eu chego em casa 1 hora, 2 horas, e ela pega, fecha lá o quarto e deixa eu dormindo e evita todo tipo do barulho dos meninos meus. Já levou uma pisa dela porque eu estava lá repousando, dormindo, e o menino bateu lá, quebrou as coisas e eu acordei. Depois que eu acordo, eu não durmo mais. E às vezes a mulher ela não consegue ter esse comando dentro de casa. O homem passa o dia trabalhando igual um jumento. Aí como aquele animal. Que tem marido que é tratado que não é um animal dentro de casa, irmãos. O animal chega, aí a ração está lá no coxo, ele come, aí o animal arreia lá para se deitar, a mulher, os meninos estão lá tudo sujo, correndo dentro de casa e brincando, quebrando tudo e assistindo, vai até meia-noite, 1 hora da manhã, pelo amor de Deus, minha senhora. A senhora precisa entender uma coisa. Os seus filhos, eles vão crescer. Os bichinhos vão tudo casar. E vão embora. E nem tio Yu para tu. Nós somos um bando de bobo. Meu menino, eu fui botar ele no colégio no primeiro dia. Eu e a mãe dele com o coração na mão, irmãos. Eu mandei ela ir porque eu ia chorar na frente dos outros. Não vai você deixar ele. Você é mãe. Quem mandou você querer ela? Tu também não quis? Não, vai você. E eu fiquei lá em cima olhando. E ela foi lá com o coração, os olhos cheios de lágrimas, e eu lá em cima feito uma bestada, preocupado. O menino foi. Chegou na porta do colégio, já tinha, pode entrar, Ezequiel. O menino, tchau, mãe. E os bestas lá. Oh, meu Deus, como é que vai ser? Bando de bobo.
Dá um trabalho, aí briga com o marido por causa dos filhos, porque não sei o que, não sei o que. Irmãos, um dia desse estava lá em casa, João Lucas e a Bruna, estão casados. Tudo que ganha é para o cônjuge, não dá R$1 em casa. Não dá um bombom. Nem lembra que teve pai e mãe. Entendeu? Aí os pais ficam brigando com a mulher, por causa, deixa o bichinho, não sei o quê. Pare com isso, rapaz. Quem vai envelhecer contigo é o teu cônjuge. Que é ele, é o único que te suporta. Ninguém mais te suporta, que nem o teu cônjuge. Então cuide bem, para quando ficar velho, você não está lá só com os cacos. O velho está se tremendo lá, porque de briga, de confusão dentro de casa, mal de paco, se esquecendo de tudo, porque só confusão, briga, fofoca. Sabe que tem mulher que parece uma gaita furada, é confusão direto, briga direto, rixa direto dentro de casa. Entendeu? Aí fica lá matando o marido de confusão, não resolve nada dos filhos, não disciplina. O menino faz o que quer. Quando o homem chega do trabalho, está lá, 1.500 problemas, porque a mulher não tem competência para resolver. Misericórdia. Você tem que pegar, irmão, e entrar nesse, um aliviar o outro. O homem é mais difícil. Eu acompanho o casal, irmãos. O homem ele é mais equilibrado. O problema dele é outro, mas é brutalidade, insensibilidade. Mas o que tem de mulher briguenta, irmãos? Azeda, mulher azeda, amarga. Quer ver, os homens chegam para mim, pastor, não estou mais aguentando minha mulher, não. É melhor um copo de cachaça misturado com café amargo do que conversar com a minha mulher. Todo dia a mulher arruma tudo para arrumar confusão, pastor. Tudo ela arruma confusão, tudo. Se amanhece o sol, ela reclama do sol. Se amanhece chovendo, reclama da chuva. Se está nublado, reclama que está nublado. Eu não aguento mais. Eu acho, pastor, que nem o Espírito Santo habita nela, porque ele não aguenta essa murmuração. Tem mulher que murmura tanto, que reclama tanto, que eu creio que quando ela vai orar, Deus faz assim, lá e vem. Porque nem Deus aguenta mais essa ladainha. Então, irmão, isso é muito sério. A mulher, irmão, tem características que nenhum ser nessa terra tem. Uma casa sem uma mulher sábia não é uma casa, é uma caverna. A mulher no andado dela é diferente. Nós andamos igual uns brutos, bicho. A mulher não, a mulher anda doce. Ela tempera o ambiente só com o andar dela. Aí vem a minha mulher dessa escada de passo, eu fico admirando ela passar. Aí quando é eu, a mulher nem olha, porque é um animal, um cavalo andando dentro de casa, um bruto. Entendeu, irmãos? Já tem casa que é diferente. A mulher que é uma bruta dentro de casa e o homem é todo delicado. Oi, amor, não sei o que. Sabe? É o desequilíbrio que a geração incrédula trouxe para nossas vidas. Aí às vezes Deus pega não, ele faz assim, ele bota pessoas perto de nós para nos ajudar a romper com esse ciclo antigo. Porque para viver um tempo novo, nós temos que ser pessoas novas. Foi Jesus que disse que não coloca vinho novo em odres velhos. Quer viver um tempo novo? Seja uma pessoa nova. Todos nós temos temperamento. Todos nós temos que lutar contra o temperamento. Eu sou um animal, irmãos. Eu sou uma das pessoas mais... Eu tenho aqui cunhada aqui me escutando, tenho um filho, filha, genro. Me conhece. Eu sou uma das pessoas, na minha natureza normal, mais bruto que eu conheço. Mais ansioso, mais estressado. Então o que é que eu faço para vencer isso? Porque quando eu dou legalidade a isso, espíritos atormentadores, como diz lá no Chaves, os espíritos zombeteiros se aproveitam da situação. Então tem pessoas que querem mudar o seu próximo, que quer viver e quer ter uma fé que remove montanhas, mas não quer morrer. Se você não morrer, não poderá nascer de novo. Não poderá nascer de novo.
Então, irmã, a nossa fé ela vai crescendo na medida que eu vou morrendo. Então, o meu conselho para você nessa noite é: morra, miserável. Eu digo para mim: rapaz, eu tenho que morrer. Que miséria de natureza é essa que está prevalecendo na minha vida? Eu estou aqui ansioso, eu estou preocupado. Esses dias eu vim aqui para... Hoje, pronto, hoje, irmão. Está bem fresquinho, bem novinho hoje. A revelação é hoje. E um monte de problema. Eu fui lá no ponto, lá e... as coisas dando errado, e lá e vai, não sei o quê. E uma pessoa mandou mensagem para mim: está se separando, está se apartando, ameaça, e lá e vai, só problema. E eu escutando, e eu cheguei aqui, era mais ou menos umas 11 e pouco do dia. Entrei, baixei aquela porta, e já cheio, a ansiedade tomando de conta, duvidando de tudo e de todos. Foi o que eu fiz, irmão. Morri. Peguei a irmã e disse: olha, irmã, vou lhe dar um conselho. E agora eu vou ter que botar o meu celular no offline, porque agora eu vou orar. Ou seja, agora eu vou morrer. Desliguei tudo. Porta fechada, botei um louvor, fui orar, irmãos. Mas tem crente que quer ser crente de fé sem orar, sem jejuar. Não vai conseguir nunca, meu irmão. Sem morte não há vida. O nosso Senhor Jesus, a Bíblia diz em Filipenses, que Ele mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou a si mesmo. Ou seja, Ele deixou a divindade para viver a humanidade. E como eu vi um pastor falando, mas tem pessoas que estão abandonando a sua humanidade para viver uma divindade, que não precisa orar, que não precisa jejuar, que vai conseguir assim. Não consegue, neném. Não consegue. A nossa natureza, ela quer todo dia estragar o negócio. Moisés, quando subia no monte, passava 40 dias, 40 noites jejuando e orando. Quando ele descia tão cheio da presença de Deus, que o seu rosto ficava brilhando. Aí ele começava a aconselhar, começava a resolver os problemas, levar a vida dele, os problemas dele, o brilho ia diminuindo. Aí a Bíblia diz que quando o brilho sumia, ele botava um pano cobrindo, um véu cobrindo o rosto dele, para que as pessoas não pudessem ver quem era o Moisés sem a glória de Deus. Aí Paulo diz: olha, não sejamos como Moisés, que colocava um véu no rosto. Olha, irmãos, preste bem atenção. Você tem duas oportunidades. Primeiro é se julgar. Se julgar. A Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 11, 23. Mais na frente um pouco, que aí o 23 começa a questão da ceia lá na frente, que eu não sei o versículo, diz: olha, se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. Então, se a Bíblia está dizendo que eu tenho que julgar a mim mesmo, é porque ela me dá essa capacidade. Mas nós perdemos tempo julgando os outros. Mas a Bíblia não nos deu condição para julgar os outros, nós temos que julgar nós. Então, se eu não tiver a capacidade hoje de olhar para mim e dizer assim: eu preciso mudar nessa área. Olha, eu preciso crescer nessa área. Nessa área que eu estou precisando de graça de Deus. Eu não consigo ser isso, entendeu? Você tem que reconhecer isso para Deus. E para alguém que é da sua confiança, que está vencendo naquela área. Pecado oculto é a armadilha feita para te derrubar mais na frente. Pecado oculto, irmão, é pecado envergonhado. Se você tem pecado oculto, se prepare, será envergonhado. Porque uma hora ou outra isso vai aparecer. É melhor morrer do que te matarem. É melhor morrer do que te matarem. Então, queridos, se nós queremos ter uma fé que remove montanhas,
tem que morrer. Sem Ele, você não consegue. Está escrito, João capítulo 15. Sem mim, vós não podeis fazer nada. Então, quando eu, Fábio, aqui, percebo que eu estou duvidando das promessas de Deus na minha vida, que eu estou ali estressado, ansioso, eu me julgo, eu digo, olha, estou precisando buscar Deus. Estou precisando me encher de Deus. Estou precisando me esvaziar de mim mesmo, como diz a canção. Não tem segredo. Jejum, oração, palavra. Jejum, oração e palavra. Se você não tem tempo para jejuar, para orar e para ler a palavra, você vai ter que ter tempo para perder para o inimigo. Porque nós e nós mesmos não temos capacidade de vencer demônios. E os demônios estão aí destruindo casamentos, destruindo as emoções das pessoas, destruindo os relacionamentos. Quantos crentes não estão intrigados uns com os outros? Porque não crê que aquele relacionamento pode ser restaurado. Irmãos, eu de mim mesmo, eu não posso ajudar você. É de mim mesmo. Eu não posso. Como diz aquele videozinho lá, né? Esqueci, ó. Falei até antes do culto. Daqui a pouco eu me lembro. Viu como eu sou bem capacitado? Irmãos, não dá. Nós não temos esse poder. O nosso poder vem do alto. E nós precisamos buscá-lo. Se você sair daqui hoje, irmãos, decidido a ter um estilo de vida, de jejum, oração e palavra, meu irmão, compre o guarda-chuva. Sabe por quê? Porque se prepare que vai vir muita chuva de Deus sobre a tua vida. O jejum e a oração nos faz sensíveis ao Espírito Santo de Deus. Não é eloquência, não é conhecimento mental. Porque as minhas primeiras orações eram repetitivas. Eu só dizia para Deus: Senhor, eu não quero mais beber, me liberta, porque eu não consigo. Eram minhas orações. Não deixa mais eu ir para esse mundo. Eu quero ser um homem de Deus. E pelo testemunho que você vê na minha vida, a minha oração, embora não tinha eloquência, ela foi respondida para a glória de Deus. E por que Deus fez na minha vida um miserável pecador, blasfemo, e não pode fazer na sua vida? Pode sim. É só você copiar essa estratégia: jejum, palavra e oração. E se eu tiver que atribuir para ti, irmãos, olha, essas três coisas, se você praticar, você vai ser sensível para receber direção do Espírito Santo. Você vai começar a se vencer. Porque quando a gente está na carne, a gente quer vencer o nosso próximo. A gente quer vencer o nosso cônjuge, a gente quer vencer os nossos irmãos. Mas quando você vai se enchendo de Deus, você entende que a pessoa a ser vencida não é o teu próximo, é você mesmo. Então o Espírito Santo, ele quer dar estratégias para a igreja. Diga amém. Mas precisamos ter os nossos ouvidos espirituais sensíveis. Porque com esse ouvido aqui, eu nunca ouvi a voz de Deus, a não ser através de alguém. Mas as maiores direções que eu tive de Deus na minha vida, não foi através de profeta. Foi através do Espírito Santo falando comigo. Então eu vou orar, vou ler a Bíblia e outra.
Não vá orar e ler a Bíblia para Deus falar contigo lá, tu vê um anjo, não. Ore e leia a Bíblia como um hábito. Comunique com Ele, deixe que o resto Ele faz. Tem coisas que só Ele pode fazer. Então, irmãos, aprenda a confiar nele. Se você diz que confia em Deus, que acredita em Deus, que tem fé em Deus, mas você não pratica essas três coisas, você precisa de ajuda. A nossa luta, irmão, é exatamente nisso aqui, ó. Vencer a nossa natureza humana. A minha natureza não quer orar. A minha natureza não quer ler a Bíblia. A minha natureza não quer jejuar. Mas tem dia que eu pego, ó. Bora, Fábio, vai orar. Pode ir logo. E às vezes o nosso eu é um menino mimado. Eu não quero, não. Eu quero ficar assistindo. Eu quero ficar no celular, no TikTok. Aí se você não for radical, bota lá no avião, vai orar. Quem manda aqui sou eu. Vai orar. Fazer isso com nossos filhos é fácil. Mas fazer com nós mesmos, somente quando você é maduro. Se você consegue hoje te disciplinar, é sinal que você está começando a alcançar a maturidade. Disciplinar os outros qualquer um faz, mas se discipline. Faça aquilo que é correto, mesmo sem ter vontade. Esses dias eu tive uma revelação, irmão, de uma palavra que eu já li tantas das vezes, mas eu fiquei impactado. Porque quando Deus revela, fala através da palavra, é impactante. Vou botar aqui para os irmãos. Olha só, irmãos. 2 Coríntios 9, depois você lê em casa. Versículo 10 diz assim: aquele que supre a semente, ou dá a semente, ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. E vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. Eu estava lendo essa passagem, tão simples. Aí diz, aquele que dá a semente e o pão. Só que nós, dentro aqui da nossa mentalidade, nós acreditamos que o quê? Que semente para nós é o quê? Dinheiro, né? Pão é a nossa comida. Mas, irmãos, Deus falou comigo poderosamente nessa semana. E o Senhor falou para mim, olha, quando eu falo que eu dou semente ao que semeia, semente ao que semeia, ele não dá semente para preguiçoso, não. Ele não dá semente para aqueles que são mão de vaca, não. Semente para quem semeia são ideias. Eu fiquei tão feliz, irmão. Eu fiquei igual um pinto no lixo. Eu comecei a entender tudo que está acontecendo aqui, ó. Eu estava orando, Senhor, eu preciso de uma multiplicação de pessoas. Eu quero ganhar mais pessoas para ti. E o que foi que Deus me deu? Deus não me deu pessoas. Deus me deu ideias. Vá para um ponto maior. Irmãos, incrível o que está acontecendo nesse ministério. Incrível. Tem vindo tanta provisão de Deus que eu estou ficando abestalhado, surpreendido, depois que o Senhor me deu essa ideia. Então a gente sempre espera dinheiro para pagar as nossas dívidas, mas nem sempre Ele te dá dinheiro, mas Ele pode te dar uma ideia, que se você identificar que vem dele e você obedecer, você vai prosperar nessa vida. Porque se você fizer uma aliança com Ele, Senhor, eu quero ser um semeador. Mas a gente não quer ser um semeador. A gente quer ser só um colhedor. A gente quer só colher. Venha nós. Vosso reino nada, venha nós. Mas o segredo não está na hora de colher. O segredo está na hora de semear. Então qual é o teu nível de fé hoje na semeadura? Qual é o teu nível de fé?
Está mais ou menos com uns 15 dias. Vocês sabem que agora nós temos uma nova cobertura. Agora eu tenho um novo líder. Alguém que eu tenho que me submeter. E eu cheguei lá na igreja dele, estava tendo uma grande reforma. Que só a pintura lá do chão, nós fazíamos aqui um ribuliço gigantesco. E eu fiquei feliz por Deus estar abençoando ele. Mas como eu também sou líder, eu fiquei analisando. Rapaz, o meu líder deve estar passando. Como é que não está a mente dele aqui nesse investimento que ele está fazendo? Porque eu sei quem é que age pela fé, irmão. Eu sei como é que funciona. Às vezes Deus manda tu fazer algo, tu não tem uma banda. Aí o Espírito Santo falou comigo, então eu quero que você dê R$500 ao seu líder. Aí a confusão começa. Porque antes disso, os irmãos sabem que eu atravessei a pandemia, quebrei que apartei, né? Fiquei mais quebrado que arroz de terceira, passado no moinho. Humanamente eu não tinha condição de dar. Irmão, eu saí daquele lugar, eu sabia que era Deus. Fui para casa, me fiz de besta, né? Ia para o culto, fiquei de besta. Aí fui para um congresso de pastores. Aí chegou lá um apóstolo que eu nunca nem vi na minha vida. Um defé, o meu líder chega lá. Ó. Foi participar do congresso. Eu olhei assim para ele. Ele me viu, mas quando eu olhei para ele, eu vi R$500. Aí dei um abraço nele, passei óleo de peroba na cara, né? Pai do Senhor, apóstolo. Pai do Senhor, meu filho. Dei um abraço nele. Ele foi lá para frente, ficou na minha frente. Então, para mim, eu assisti o louvor todinho, a pregação, vendo a careca dele. E o Espírito Santo, 500, quentinho. Saí daquele culto, me fiz de besta de novo. E na semana eu estava orando pelo projeto da igreja. O Senhor, a gente está indo para lá, a gente precisa disso. Eu levanto pessoas e tal. Aí ela vem na mente, 500. Aí eu fiquei imaginando. Eu estou precisando de coisas aqui para a igreja. E eu espero sempre o quê? Que Deus vai me dar essas coisas. Beleza. Mas só que Deus estava me dando uma ideia para que eu viesse a conquistar aquilo que eu estava precisando para a igreja. Aí vem uns 500 de novo, irmão. O homem sabe de uma coisa, eu vou resolver os problemas. Mandei a mensagem, apóstolo, qual é o seu Pix? Mande aí, meu amado. Que o Senhor falou agora comigo, nesse minuto. Não está com 15 dias. Ele mandou. Mandei, chega a sentir um alívio, irmão. Obedeci a Deus. Depois disso aí, irmão, Deus tinha abençoado. Não colhi ainda o que eu plantei, porque a colheita, ela é progressiva. Plantei. E depois veio a confusão. Burro. Tu não tinha nem para pagar o que tu deve, miserável. Tu deu esses 500. Dei. Porque Deus, Ele dá semente ao que semeia. Quanto Deus pode colocar na tua mão ao ponto de Ele ter liberdade para administrar? Se responda. Se você não consegue dar o dízimo, meu irmão, de 1.000 conto, de um salário quer ganhar 5, ganhar 10, não vai, porque Deus não quer te perder. Deus prefere que tu entre miserável e pobre no céu do que rico e ir para o inferno. Então comece a trabalhar isso na tua vida. E digo mais, se você só consegue dar uma semente quando você tem condições para dar, você não está andando na força de Deus, você está andando na sua. Você está andando na sua. Tem coisas que ainda não aconteceu na minha vida. Eu não sei como vai acontecer. Mas uma coisa eu faço. Eu lanço a semente. Eu semeio oração. Eu semeio jejum. Eu semeio o meu tempo lendo a palavra. Eu entendo que quando eu visito alguém para me levar uma palavra, para me aconselhar, eu estou semeando. Então não pare de semear. Você tem que ser um semeador. Se você sabe de alguém que está se desviando, que está em crise, você precisa
semear nessa vida. Você precisa ser um resgatador. Isso não é tarefa só do pastor. Então, o que você tem semeado na presença de Deus? O que você tem semeado? Você tem semeado o seu tempo na presença de Deus? Que é o nosso tesouro mais precioso, é o nosso tempo. Todas as vezes que eu recebo uma oferta, irmão, aqui, que a maioria delas chega via Pix, chega a dar um tremelico nas pernas, me dá uma alegria, claro, quando você é hipócrita. Eu vejo lá a mensagem que você recebeu, um Pixios, né? Mas depois me dá um... Por quê? Porque ali para mim não é dinheiro. Ali para mim não é simplesmente dinheiro. Ali, além de semente, ali é vida. O seu dinheiro é vida. Sabe por quê? Porque você dedica muito tempo para ganhar esse dinheiro. E tempo é vida. Você está lá gastando a sua saúde, gastando as suas emoções para ganhar o seu dinheiro. Aí você vem e joga uma oferta aqui na igreja. Meu coração treme, irmão, porque eu fico pedindo ao Senhor me dar sabedoria para administrar isso aqui segundo o teu coração. Porque o Senhor tem lançado aqui sementes e vida na minha mão para me administrar. Aí, quando eu mandei essa oferta, aí, quando é fé, na outra semana chega um Pix de R$500 para mim. Sabe o que aconteceu? Eu lancei uma semente, Deus abençoou um irmão da igreja, e ele me manda um dízimo de R$500. Nunca em minha vida recebi um dízimo de 500. Recebi a oferta, dízimo não. Eu estou falando de dízimos. Se ele deu um dízimo de 500, ele ganhou o quê? 5.000. Está vendo, irmão? Olha, a tua semeadura não abençoa só a tua vida. Abençoa a vida daqueles que estão perto de você. Se você anda em fé, você vai influenciar pessoas a andar em fé. Mas se você anda na incredulidade, você vai influenciar pessoas a andar na incredulidade. Então ande em fé, saia do nível da mediocridade e ande no nível da fé que remove montanhas. Porque a autoridade Deus já colocou em nossas vidas. Nós só temos que usar. A fé não é um sentimento, a fé é uma atitude. Se você está vivendo, olha, irmão, se você está vivendo um tempo de crise, esse ponto está lá, ó. Se Deus quiser, sábado estaremos lá para a glória de Deus. Mas aquele templo foi uma semente que Deus colocou no meu coração. E eu já vinha orando. E eu falei para a liderança: olha, no outro ano eu estou orando. Porque nós vamos para um ponto que tem 100 pessoas. Eu não sonho com giral. Eu sonho com mesa. Tem gente que sonha com giral. Sabe o que é giral? Sabe não, né? Sabe não é novo. Giral é uma mesa velha no quintal, feita de madeira velha. Tem irmão que vive num giral e só quer um giral. Às vezes eu passava com eles aqui, ó, o Cleiton, a Bruno, no meu carro, e eu olhava uma igreja, eu disse: ó, eu só me mudo se for para uma igreja nesse nível. Para me sair da igreja que eu estou para ir para um negocinho, sabe por quê? Não, eu quero ir para um lugar para quando a gente chegar lá dizer assim: meu irmão, valeu a pena, o lugar daqui é melhor do que onde nós estávamos. Se não for, eu não vou. Eu não vou. Então, meu irmão, você tem que orar pedindo coisa grande. Aí chega perto de Deus, igual o cara: Senhor, se tu pode, Jesus, se eu posso. Se eu posso. E eu creio que é isso que ele está dizendo para nós hoje: se eu posso, tudo é possível àquele que crê. Então abra a tua boca, irmão, e começa a declarar a palavra de bênção lá na tua casa, na tua vida. O que você é hoje, ou quem é você hoje, não pode determinar o teu futuro. Aonde você nasceu não pode determinar o teu futuro. Você tem que orar pouco, você tem que ser ousado. Senhor, hoje eu estou assim, mas eu declaro que o Senhor vai me dar condição. Eu vou pagar minhas contas. Hoje eu pago um aluguel de 300 contos, mas é quase morrendo. Tem meses que eu não tenho, tem meses que eu tenho que pedir a minha sogra. Mas eu declaro que eu vou para uma casa melhor. Eu vou prosperar, eu vou pagar meu aluguel em dia, minha água em dia, minha luz em dia, minha internet em dia. Eu vou comer melhor, eu vou prosperar, o Senhor vai abençoar minhas finanças. Você tem que orar pedindo coisa grande.
Senhor, minha casa está assim, meus filhos estão desviados, não sei o quê. Mas eu não aceito. Eu estou entrando agora em guerra espiritual. Você tem que chegar, meu irmão, e ser atrevido, espiritualmente falando. Quando eu chego numa casa, pode estar uma bagunça do capeta. É marido querendo se separar da mulher, a mulher querendo deixar o marido, é os filhos rebeldes, danados, pulando, falando nome feio, meu irmão. Eu vou lá, aconselho, oro, e quando eu saio, eu digo: Satanás, filho do inferno, tu vai abandonar essa casa, porque essa família aqui vai ser um grande testemunho para a glória de Deus. Você tem que ser um profeta da bênção de Deus, porque para falar mal, irmão, já tem os profetas de Satanás. Então, se tem um irmão perto de você que está em pecado, se tem um irmão perto de você que está numa crise, você tem que ser profeta de Deus. Orar. Aí todo mundo fala mal da irmã, do irmão, daquela família, e você entra na jogada. Mas você não é filho do diabo. Você é filho de Deus. Você foi feito para viver milagres. Milagre, já diz, é milagre, não se explica. Milagre. Então a semeadura ela tem que vir, irmão, na hora que você não tem condição. Eu só vou orar quando eu estiver bem. Que conversa, ora hoje, está mal, ora hoje. Nem que seja só para chorar na presença de Deus. Mas não deixa de semear. Não, hoje eu não vou para o culto não, eu estou meio fraco. Vai hoje, vai semear hoje. Porque você não anda na sua força, você anda na força de Deus. Então eu não quero nem saber como é que você chegou aqui. Eu não quero nem saber a gravidade dos problemas que você está enfrentando. Nem de você que está aqui e nem de quem me ouve pela internet. Eu só sei que eu apresento um Deus, que Ele diz: tudo é possível àquele que crê. E eu creio na sua vitória. Eu creio na sua bênção. Eu creio na sua prosperidade, na sua cura, na sua libertação. Eu creio que Deus continua tendo um plano soberano e é um plano de bênção para a tua vida. Independente das pessoas que estão do teu lado, estão se separando, o seu casamento não vai se acabar. Porque a sua aliança não é essa aliança que nem a minha aqui. Que essa aliança aqui é simbólica. A nossa aliança, ela está na mão de Deus. Ela é inquebrável. Então, irmão, vamos viver coisas grandes. Seja profeta de Deus para essa geração. E quando tem gente falando mal de igreja, eu estou dizendo: a igreja tem um papel importante na sociedade. É ela que leva a restauração aos lares, libertação das drogas, o quebrado prospera. Eu continuo levantando essa bandeira que Deus é bom, que a igreja é maravilhosa. Tem problema, não quero saber, mas a igreja é maravilhosa. E Deus quer te levantar como um profeta. Eu não estou falando de profeta, esse profeta que tem meia boca, não, que revela a vida de todo mundo, mas a sua vida é uma bagunça, uma derrota, não. Eu quero dizer que você é um profeta, que você abençoa as outras vidas, mas a sua também. Você vive a bênção, você vive a vitória, você vive, irmão, a alegria de Deus na sua vida. Quem olha para você, vê a presença de Deus na sua vida. Embora você está triste, aprenda, irmão, aprenda a não viver nas suas emoções. Aí tem gente que está com problema, crise, aí fica na frente dos outros. Anda igual tanto. Ei, irmão, dificilmente você me vê para baixo. Dificilmente você me vê para baixo. E olha que eu já cheguei perto aqui de todos aqui, esbagaçado, cheio de preocupação. Mas eu não mostro para ninguém. Sabe por quê? Porque eu não fui escolhido por Deus para mostrar os meus problemas. Eu fui escolhido por Deus para mostrar Deus às pessoas. Então eu prefiro chorar na presença de Deus. Eu prefiro apresentar os meus problemas a Ele. Mas diante das pessoas, eu vou apresentar Deus. Porque é Ele que abençoa. E os meus problemas estão na mão dEle. É Ele que tem cuidado. Diga amém, pelo amor de Deus. Então, se você tem problemas, bem-vindo ao time. Mas se você está desanimado, não tem fé, hoje Deus quer colocar fé no seu coração. Saia daqui, irmão, decidido a morrer por seu eu. Fique de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Hoje não é dia de você viver, hoje é dia de você morrer.
Hoje é dia de a gente reconhecer que não consegue na força do nosso braço. Tudo que eu tentei construir, irmãos, antes de Cristo, desmoronou. Foi castelo feito em areia. Não tinha alicerce. Hoje o meu casamento tem alicerce. Hoje, esse ministério, ele tem um alicerce. É por isso que vem ventos, vem terremotos, vem crises. Mas pode passar sábado, 19 horas ali em frente, que você vai ver um povo com as mãos levantadas e adorando aquele que vive. Porque esse ministério, para a glória de Deus, é firmado na rocha. É dele, é ele que cuida, é ele que sustenta. Então quando chega aqui nessa casa, cheia de problemas, esbagaçado, derrotado, grande alegria me traz. Sabe por quê? Porque eu digo, dentro de mim eu vejo, olha, mais um que Deus vai restaurar. Mais um que está chegando aqui que Deus vai vencer novamente na vida dele ou dela. Deus sempre vence. Deus sempre vence. Feche seus olhos. Eu quero desafiar você hoje a ser profeta de Deus. Deus quer colocar sementes no seu coração. Mas você está disposto a ser semeador? A semear em primeiro lugar o seu tempo, a sua vida. Consagre o seu tempo a Deus. E eu não posso perder a oportunidade de perguntar que se tem alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Jesus, que ainda não morreu para esse mundo, que se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão. Que hoje é o dia de você morrer para essa derrota e nascer para esse novo propósito de Deus. Obrigado, Senhor. Nós queremos exaltar, adorar o Teu nome nessa noite. Nós queremos declarar que o nome que está naquela placa ali na frente, que é Deus proverá, Ele existe. Ele é o nosso Jeová Jireh. Ele é o Deus da nossa providência. Ele é o Deus que destitui as potestades e principados. A Bíblia diz que Jesus expôs os principados e potestades, a ignomínia, a vergonha. Então não tem Zé Pilintra, não tem Maria Mulambo, não tem demônio que seja paro para o nosso Jesus. A Bíblia diz em Tiago que eles tremem de medo só de ouvir o nome de Jesus. É a esse Jesus que eu apresento, esse Jesus poderoso, esse Jesus que o inferno se curva diante dele. E se os demônios se curvam diante dele, o que é os teus problemas? O que é as crises que você tem enfrentado? Faça uma aliança com ele nessa noite, uma aliança de semear o teu tempo, a tua vida, semear tudo que você tem na presença dele. Semear o teu temperamento, semear o teu orgulho, semeia na presença dele e decida ser um profeta de Deus lá na tua casa, porque você vai ser transformado por Deus e através de você outras vidas serão transformadas. Não importa como está a tua casa. Eu, como profeta de Deus nessa noite, eu quero declarar o fim do reino das trevas na tua casa, o fim do reino das trevas no teu lar, no teu casamento, nos teus filhos, nas tuas finanças. Eu quero declarar a graça de Deus sobre você, a graça de Deus sobre o teu casamento, sobre os teus filhos, sobre as tuas emoções. Que o Senhor seja a tua rocha, que o Senhor use a tua boca nesses dias poderosamente para atrair os céus para a terra.
Porque Tiago diz que as nossas palavras têm o poder para abençoar e para amaldiçoar. Então nessa noite, que toda palavra de maldição contra a tua vida seja desfeita, desligada no reino do Espírito. Nós desligamos aqui na terra toda palavra de maldição contra a tua vida. Todo o trabalho de macumba feito contra a tua casa, contra o teu casamento. Quero declarar desfeito, desligado aqui, para que seja desligado nos céus. E eu quero ligar aqui na terra a tua bênção. Eu quero ligar aqui na terra a restauração da tua vida, da tua mente, do teu casamento, da tua família. Você será mais feliz como nunca antes você foi. Eu ligo aqui na terra o temor do Senhor na tua vida, a sabedoria de Deus na tua vida, a unção de Deus na tua vida. Que o Senhor levante aqui nessa noite pessoas com inteligência espiritual, com sensibilidade espiritual, para escutar a sua voz e obedecer a Ele, porque Ele é e sempre será o Todo-Poderoso, o Deus de nossas vidas. O nosso Deus é Emanuel, que é um Deus de perto e não de longe. Por isso que o salmista diz que embora que eu ande pelo vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, nenhum mal temerei, nenhum mal temerei, porque o cajado dele te guarda, te protege e te livra, e que nenhuma praga chegue à tua tenda, porque na tua tenda existe um Deus Todo-Poderoso. Cultive essa presença, volte ao primeiro amor, volte ao primeiro amor. Que o Espírito Santo te visite todos os dias, que você escute a voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero ligar aqui na terra que você está recebendo nessa noite sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. Você vai começar a escutar a voz dele, você vai começar a entender ele, a ter comunhão com ele. A sua vida nunca mais será a mesma. A sua vida de oração vai mudar, sua vida de jejum, de leitura da palavra vai mudar, porque o Espírito Santo, ele está derramando mais sensibilidade na tua vida. Que o Senhor, levante suas mãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que a comunhão e que as consolações do Santo Espírito de Deus seja com você, com a sua família, com a sua descendência, hoje e eternamente. Quem crê diz amém. Dê um aplauso ao Senhor Jesus, exalte o nome dele, porque hoje ele fez grandes coisas pela sua igreja. Amém. Queridos, teremos agora os aniversariantes do mês de novembro. Quem está aqui e que completou o ano no mês de novembro? Como será? O Darlon, a Darliane, o Darlielson, É como um sonho. o Darliel, a família Darlon. Vem aqui na frente que a gente vai orar aqui pelos aniversários bem rapidinho, que nós estamos passando do tempo. Quem fez aniversário esse mês? Tu? Ah, vou acender a vela. A vela. Descuide, irmã, bota gasolina nessa vela. Mais que uma flor, não dá pra comparar, mas dá pra imaginar. Sim, eu vejo o Tem mais? Senhor pela fé. Tem mais, não? Mas Tem a minha esposa, mas ela não veio. Está se recuperando. Fez 23 anos de idade, minha esposa, mais velha do que eu, 2 anos, que eu fiz 21. Cadê? Falta quem? Falta mais gente? É porque a igreja é grande demais, irmão. É gente demais, a multidão. Cadê, Cleiton? Eu quero ir.
A qualquer momento. Tu também fez, irmã? Tu também? Eu vou te encontrar. É como um sonho. Vamos orar. Vamos orar, depois nós acendemos a vela. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor pela vida do Darlo, pela vida da filha dele. Que o Senhor abençoe a vida dela, pela minha esposa que está em casa aqui na chamada de vídeo. Que o Senhor abençoe a vida dela. Senhor, dê muitos anos de vida, saúde, paz, unção, graça de Deus. E que a cada dia, Senhor, o Senhor aguarde de todo mal. Não vou orar mais pelo Darlo, só por ela. Que o Senhor abençoe a vida dela e abençoe a vida dele, Senhor. Que essa data se repita vários anos, Pai. E que nós possamos andar juntos durante toda essa caminhada aqui na terra, Pai. Nos une para um propósito que é muito maior do que nós, do que os nossos pensamentos. E em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. A igreja diz amém. Dê um aplauso ao Senhor. Vamos acender a vela. E com o Senhor então estarei. Pronto, irmão, glória a Deus. Irmãos, olha, eu tentei comprar um bolo de verdade, mas não achei. Esse bolo é artificial. Então os irmãos podem ir para casa, não vai ter bolo hoje.